Nós vamos falar de duas ferramentas que são extremamente úteis para quando você precisa retirar o seu material de um domínio Google for Education. Então, o Google Workspace, ele permite que você faça a transferência dos seus dados pessoais para uma outra conta do Google for Education ou para a sua conta pessoal do Gmail. Para isso existem duas ferramentas e a gente vai mostrar para vocês agora como isso funciona. A primeira maneira de fazer acesso a essa ferramenta é você acessar a sua conta institucional. Para isso, nós vamos acessar aqui o gmail.com. O que eu vou fazer? Na lateral direita, onde eu tenho a visualização de que conta eu estou logado, eu vou clicar aqui e ele vai ter a opção de gerenciar sua conta, tá? Tanto faz você fazer o acesso dessa maneira ou na busca do Google, se você digitar minha conta num browser que esteja conectado à sua conta institucional. Aqui você vai cair já nas configurações da sua conta e a primeira opção que aparece aqui é exatamente o que a gente chama de transferência do Google, ou Google Transfer. Você vai clicar em transferência e o processo é muito simples. Basta que você informe um endereço de e-mail e aí uma coisa importante é que precisa ser uma conta de e-mail do Google, tá? Não precisa ser uma conta que tenha a terminação Gmail, então você pode ter a sua conta institucional de qualquer localidade, mas ela precisa ser uma conta Google, tá? Então eu vou colocar aqui a minha conta pessoal. Neste momento, o que ele faz? Antes de permitir que eu faça qualquer coisa, ele vai perguntar se essa conta, vai confirmar se essa conta é realmente minha. Então eu vou colocar aqui @gmail.com, eu envio esse código, vou acessar a minha conta pessoal. Na minha conta pessoal, o que vai acontecer? Eu vou ter recebido aqui o código de confirmação do Google. E aí é importante porque ele pode chegar por um outro local que não seja a caixa de entrada. Receber código de confirmação. Ok? Eu vou copiar esse código de confirmação e vou voltar à minha tela, aonde eu vou inserir o código. Então copio e colo, confirmo que essa conta para onde eu estou direcionando, ela é realmente minha. E agora, olha o que acontece. Eu vou selecionar aqui o que eu quero transferir. Ele permite que eu transfira os dados do meu Google Drive e ele permite que eu transfira todos os meus e-mails que estão no Gmail, tá? O que é importante você identificar? Se na sua conta pessoal você tem espaço para fazer essa transferência. Então você primeiro precisa verificar no seu Google Drive e no seu Gmail se aquilo ali vai comportar no espaço que você tem, que é limitado, do seu Gmail pessoal ou de uma outra conta institucional. Aqui ele permite que eu selecione quais são os produtos que eu quero. Neste caso aqui, eu posso selecionar que eu quero só os meus e-mails e eu clico em iniciar transferência. Ele vai pedir para que eu confirme a minha identidade, digitando a minha senha. Pronto. Agora, o que vai acontecer? Ele me avisa aqui que essa transferência ela pode demorar até uma semana.
e eu vou receber um e-mail quando isso tudo estiver pronto, tá? Então, de forma muito simples, eu consigo retirar os dados que estão no meu Google Drive e eu consigo retirar também todos os meus e-mails. Detalhe importante, os meus contatos, as minhas tarefas não são enviadas. Então vão ser enviadas somente as minhas mensagens de e-mail e os meus dados do meu Google Drive. Aí tem uma outra questão importante. Serão colocados nessa transferência só aquilo que for de minha propriedade. Aquilo que está compartilhado com esta conta não vai ser levada para a transferência, tá? Se eu precisar que estes dados que estão compartilhados também sejam levados, o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar no item do Google Drive compartilhados comigo e fazer cópias, porque aí, fazendo cópias, aqueles dados passam a ser de minha propriedade. Essa é uma questão bem importante, porque senão, se por exemplo você estiver se desligando de uma instituição, indo para outra, e você quiser carregar, levar todo o seu material, você precisa estar muito atento, porque se por um acaso você fez trabalho junto com seus colegas e eles compartilharam esses documentos com você, esses documentos não são de sua propriedade e aí eles não vão ser levados para o Google, para essa nova conta, né, para a sua conta pessoal com o Google Transfer, ok? Bom, agora nós vamos observar uma outra possibilidade de fazer uma transferência dos seus dados da sua conta institucional para uma outra conta. Esta é um pouco mais complicada e também mais completa. Ainda na tela inicial da sua conta Google, você vai descer até a parte de gerenciamento de armazenamento e aqui você vai ter a opção fazer o download ou excluir os seus dados. Então você tem as duas possibilidades. Então eu vou clicar aqui em fazer o download dos seus dados. Ele vai entrar na ferramenta do Google Takeout e aí o mais importante aqui é você ter noção de que estarão listados todos os aplicativos que estiverem disponível para você. Tudo que for disponibilizado para os usuários neste domínio, eu posso fazer a cópia, eu posso fazer o backup. Isso é muito bom, mas tem um problema. Os arquivos ficam muito grandes. E você vai precisar de todo esse espaço para receber esses arquivos. Então, preocupe-se com isso e, no caso, selecione somente aqueles arquivos que realmente você vai precisar, ok? Vale a pena fazer um backup de teste antes de fazer um backup geral, certo? Então, vejam, aqui eu tenho os produtos que eu posso fazer o backup e eu posso selecionar aqui quem eu quero, quem eu não quero levar para o meu backup. O que eu aconselho vocês? Você pode clicar em desmarcar tudo e fazer o inverso, marcar aquilo que você realmente quer. Então, só para o nosso teste, eu vou vir aqui. Veja que ele faz o download de tudo, inclusive de configurações de aplicativos como o app Home, que gerencia os seus Chromecast e outros hardwares do Google. Então, aqui eu quero levar os meus favoritos do Chrome, os meus contatos. E aí, para cada um dos aplicativos ou dos serviços que o Google disponibiliza, ele vai ter um formato específico. Em alguns, ele vai trazer vários formatos. Por exemplo, se eu selecionar aqui o Google Drive, avisa que vai fazer o download em vários formatos. Bom, ao final, eu selecionei somente 2 serviços. Vejam que são muitos os serviços, incluindo
os arquivos do Google Sala de Aula. Detalhe interessante, quando você seleciona o Google Sala de Aula, somente os dados da sala de aula vão ser levados. Os dados dos alunos, não serão copiados. Então, vai o esqueleto da sua sala, mas por uma questão de legislação e segurança, os dados dos alunos não são copiados. Eles são exclusivos e ficam dentro do domínio educacional a qual o estudante pertence. Bom, faço aqui todas as minhas opções, são muitos dados, inclusive os seus vídeos no YouTube. Então, se você, por um acaso, tem vídeos gravados no YouTube, você também pode usar o Google Takeout para fazer o download de todo o material que você gravou, tá? Por exemplo, se você está fazendo um novo canal e quer levar todo esse material para lá, essa é uma forma bem interessante. Então eu clico aqui agora em próxima etapa, ele vai me perguntar se eu quero fazer esse backup de uma só vez, com um arquivo único, ou ele faz um cálculo com tamanhos de arquivo e ele te pergunta se você gostaria de fazer isso dividido, tá? Se você falar que sim, ele pode exportar em vários arquivos. Então eu quero um arquivo de uma única vez, escolho o formato de compactação, se eu quero ele zipado ou em TGZ, que é uma forma de compactação também muito comum na internet, e escolho quais os tamanhos dos meus arquivos, tá? Então eu posso escolher ali vários tamanhos e ele vai me dar também a possibilidade de dividir esse arquivo em várias partes, tá? Clico em criar exportação e ele vai preparar isso aqui. Quando esse backup estiver pronto, eu vou receber um e-mail com um link e esse link vai permitir que eu faça o download de todo esse material, tá? Então, as duas ferramentas são muito simples de serem utilizadas, não existe risco na utilização dessas ferramentas, porém, essas ferramentas elas precisam estar liberadas na conta institucional. Então, a sua área de TI precisa ter autorizado esse backup e aí essas ferramentas estarão disponíveis para você. Caso elas não apareçam na sua conta, como nós fizemos aqui agora, basta que você entre em contato com o pessoal de administração do seu domínio e faça a solicitação para que você retire o seu material da conta institucional. Cada instituição vai ter uma política, mas de maneira geral isso é bem tranquilo e não tem nenhum problema para que o administrador do domínio faça essas configurações para você. Veja que aqui eu já recebi o e-mail apontando aquela primeira transferência, então usando o Google Transfer, e aqui ele me trouxe um segundo aviso falando que houve uma solicitação para arquivamento dos meus dados utilizando o Google Takeout. Então todas as informações, todos os dados, quando são solicitados arquivamentos, eles são mandados para o meu e-mail, até para uma questão de segurança, ok? Então, são duas ferramentas extremamente simples, interessantes e que podem ser utilizadas para que você mantenha os seus conteúdos sempre com vocês. Muito obrigado pela atenção, nos vemos no próximo vídeo.